Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos, por mais um culto na presença do Senhor. Domingo eu saí ali na porta e teve uns irmãos que falou assim: quem é esse pastor Fernando Barros? O Leônidas falou assim: Lucivânia, deve ser seu parente, que você é Barros também. E eu fiquei quietinho. Falei, deixa eles pensar que é outro. Mas sou eu mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa noite, por esse culto maravilhoso que Jesus já nos presenteou. Já podemos sentir a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. E não precisa fazer muita força, né? Porque onde Jesus está, Ele tem o controle de todas as coisas. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 10, o versículo 27. Eu não vou fugir do tema, do texto. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele já tem falado conosco nessa noite. O pastor José, ele abriu o culto aqui, leu a palavra que está lá em Crônicas, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e se converter, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. E esta palavra ela é muito forte para nós nessa noite, para alguns que chegaram depois, mas foi a palavra de abertura do culto. E eu louvo a Deus porque Deus nessa noite, acredito eu, que Ele achou corações quebrantados, Ele achou pessoas com sede da presença dEle, e onde Ele acha lugar, Ele vem, Ele trabalha, Ele faz, Ele opera. Meus irmãos, diz assim o texto, quem achou Isaías capítulo 10, versículo 27? Todos acharam? Diz assim o texto: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa, na minha tradução diz gordura, depois eu vou explicar o que é essa gordura, mas nas outras traduções diz assim: acontecerá que naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo que está será despedaçado por causa da unção. Amém, irmãos? Curve sua cabeça, irmão, vamos orar. Pode colocar sua Bíblia no banco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é tema desta campanha, Senhor. Como já foi falado, hoje é o quinto dia, melhor dizendo, dessa campanha. Falta mais 2, Senhor, que nós passaremos aqui ministrando, ouvindo a palavra, engrandecendo o Teu nome, sentindo a Tua presença, aprendendo de Ti. Senhor, eu quero Te pedir nesse momento, leva a nossa mente cativa a Ti, ó Pai. Abre as portas da palavra, da revelação do Teu Espírito. Senhor, o Teu povo veio das suas casas aqui Te adorar, Te bendizer. E eu creio nesta noite que o avivamento, ele vem pela palavra. Eu creio que a palavra, ela esmiuça a penha. Eu creio que a palavra levanta o abatido. Eu creio que a palavra direciona o que está perdido pelo caminho. Eu creio que a Tua palavra, Senhor, nos dá um norte nessa noite. Senhor amado, fala conosco, derrama do Teu Espírito e faz segundo a Tua vontade, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Pode aplaudir Jesus. Meus irmãos, nós ouvimos aqui já por 4 sexta-feiras, hoje é a quinta, que o jugo, ele seria despedaçado por causa da unção. E nós aprendemos aqui que o jugo naqueles dias era algo terrível na vida dos crentes, na vida de Israel, do povo de Judá. E eu queria aqui, antes de ministrar em cima desse texto, eu queria falar um pouquinho aqui a respeito do contexto desse texto. Porque quando nós lemos o texto, ele está dizendo assim: acontecerá, na minha tradução, naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa da gordura ou por causa da unção. Mas vamos entender aqui o contexto. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o panorama da época, Salomão havia acabado de morrer. A Bíblia diz que o seu filho Roboão assume as 12 tribos, e ali de repente, a Bíblia diz que havia um homem chamado Jeroboão. Jeroboão, ele fugira para o Egito. Por quê? Porque Salomão, aleluia, ficou sabendo que tinha uma profecia do profeta Ai para ele, que um dia ele iria governar. Então Jeroboão pega e foge para o Egito,
E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele fica lá por um período de tempo. E nesse período de tempo, Salomão vem a morrer. Então Roboão, seu filho, ele assume o trono. E a Bíblia diz que nos últimos dias de Salomão, Salomão estava regendo o povo com um cetro de ferro. Salomão estava aumentando os impostos. Salomão estava meio que pesado para com o povo. Então a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que depois que Jeroboão ficou sabendo que o rei havia morrido, a Bíblia diz que ele volta e ele vai se encontrar ali com Roboão. E quando ele vai se encontrar com Roboão, ele fala para Roboão: Roboão, o negócio é o seguinte, eu estava conversando com o povo diz que você está muito pesado, você está mais pesado do que o seu pai. Por que você não traz o povo para perto? Por que você não dá uma aliviada aí nos impostos, nos tributos? A Bíblia diz que então Roboão toma a palavra e diz: olha, volte daqui a 3 dias, porque irei me consultar com os anciões. A Bíblia diz então que Roboão, ele vai se consultar com os anciões. Os anciões fala do quê? Fala de experiência, fala de pessoas que têm mais vivência, fala de pessoas que conhecem mais coisas do que nós. Se eu fosse perguntar aqui o pastor José, a pastora Angelina, sobre a vida cristã, melhor dizendo, eles iriam contar experiências, situações. Outro dia nós oramos aqui por eles falaram aqui sobre o seu casamento, fizeram aniversário de casamento, e se nós fôssemos perguntar para eles sobre o casamento, sobre a vida cristã, com certeza passaríamos a tarde ou a noite aqui ouvindo muitas coisas, experiências. Por quê? Porque eles têm conhecimento. A gente entende que quando a gente vai envelhecendo, é necessário haver um amadurecimento no ser humano. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu pensava com a cabeça, com 30 anos eu pensava com outra cabeça, com 40 anos eu já começava a pensar com outra cabeça, e hoje aos 45 anos a minha cabeça é totalmente diferente. Por quê? Porque a vontade de Deus é que o homem cresça, é que o homem amadureça, não só em estatura, não só no seu tamanho, mas dentro de si próprio. Então veja, meus irmãos, que Roboão ele vai até os anciões, e aí ele começa a conversar com os anciões falam para ele: olha, não faça como seu pai, traga o povo para perto. Mas ele não quis saber, não deu ouvidos, fingiu que ouviu, mas não ouviu, saiu dali. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que ele foi consultar os jovens que cresceram com ele. A Bíblia diz que ao consultar os jovens falaram para ele: Roboão, olha, eu tenho um conselho para você. Se o seu pai regia, aleluia, com vara, sabe o que você faz? Rege com escorpião. Seja mais duro, seja mais truculento, seja mais pesaroso para o povo. Então a Bíblia diz que Roboão começou, aleluia, a reinar dessa maneira. De repente houve a separação das 12 tribos. A Bíblia diz que 10 tribos olharam e falaram: olha, vamos ficar com Jeroboão, porque Jeroboão, ele está ao nosso lado. Roboão está muito pesado. Então a Bíblia diz que 2 reinos, 2 tribos, melhor dizendo, foram para o lado de Roboão, e as outras 10 tribos foram atrás de Jeroboão. Houve ali a separação das tribos: tribo do norte, Jeroboão, e tribo do sul, Roboão. Então a Bíblia diz, meus amados irmãos, que em determinado momento, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz que Jeroboão, ele estava ali governando, mas ele, aleluia, com medo de perder o povo, porque passou um tempo, e o que acontece? O reino do sul estava o templo, Jerusalém, lá estava o lugar da adoração, lá estava o lugar onde o povo se prostrava, onde o povo oferecia sacrifício. Então aquele povo que saiu de Jerusalém, que estava com Jeroboão, a Bíblia diz que eles sentiram saudade do Senhor. Eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite: bendito é o homem que anda na presença de Deus, porque todos que saem da presença de Deus, um dia ele vai sentir saudade, não tem como ficar lá fora. Então a Bíblia diz que o povo com saudade, aleluia, eles começaram a falar para Jeroboão: Jeroboão, vamos subir até Jerusalém, porque estamos com saudade de Deus, queremos adorar, queremos cultuar, queremos oferecer sacrifício. Então Jeroboão, preocupado com o reino, ele comete a maior besteira da sua vida. Ele era um rei temente a Deus até então, era um rei que servia a Deus até então, mas naquele momento, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jeroboão, preocupado,
pecado, ele toma uma decisão crucial na sua vida. Por isso que nessa noite, toda decisão que eu e você tomar, tem que ser direcionada por Deus. Aleluia. Na hora que você estava lá na sua casa, no seu trabalho, você hoje tomou a decisão e disse: eu vou adorar, eu vou para a igreja e vou servir. Toda decisão que nós tomamos, aleluia, ela vai nos acarretar situações. Então a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jeroboão ele toma ali uma atitude drástica. A Bíblia diz que ele comete um grande pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em 1 Reis capítulo 12, 27, 28, 29, não vou ler para ganhar tempo. Mas a Bíblia diz que ele, lá onde ele estava com o povo, ele disse assim: olha, o Deus de vocês agora não é mais o Deus de Israel. O Deus que tirou vocês do Egito agora são 2 bezerros. A Bíblia diz, pode ler depois. A Bíblia diz que ele pegou 2 bezerros e fundiu com ouro e colocou ali em determinados lugares e falou: olha, esses são os deuses que tirou vocês do Egito. Esses são os deuses que vocês têm que servir agora. E o povo estava fraco, o povo estava abatido, anêmico. O povo começou a adorar aqueles bezerros. Ô meu irmão, tem muita gente por aí anêmico, abatido, porque está indo atrás de bezerro. Bezerro fala de coisas que não pertencem à palavra. Bezerro fala de coisas que está fora da palavra de Deus. Mas nessa noite há um povo que ainda adora o Deus invisível, o Deus vivo. Eu não vejo, mas eu sinto. Aleluia! Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. Então a Bíblia nos mostra que ele faz esses 2 bezerros e faz ali alguns postes ídolos, e o povo começa a adorar, o povo começa a se curvar. E olha a palavra que ele diz: olha, o seu Deus agora não é mais o Deus invisível, o seu Deus agora são esses bezerros. E infelizmente, irmãos, as pessoas tendem a crer naquilo que elas veem. Infelizmente, a gente muitas vezes tende a crer naquilo que a gente vê. Palavras são lançadas aqui de cima do altar, ou seja, onde você congrega ou por onde você já passou. Palavras que muitas vezes Deus falou para você em momentos cruciais, momentos difíceis da sua vida. Momentos que muitas vezes você olha para você e fala: não tem como isso acontecer. Mas bem-aventurado é aquele que crê. Bem-aventurado é aquele que segura na promessa. Eu quero dizer nessa noite, irmão, eu não estou nem aí, eu não preciso ver para crer. Eu preciso é crer para me ver depois o negócio acontecer. Mas o povo queria um Deus. Lembra quando Moisés subiu para escrever as tábuas da lei? A Bíblia diz que Moisés se demora lá em cima porque estava tendo intimidade com Deus. O povo então começa a persuadir Arão. Arão ficou responsável, e o povo começa a persuadir Arão: Arão, acho que Moisés não volta mais, nos abandonou, quem sabe morreu. E Deus lá em cima dando as leis para o povo andar na lei. De repente a Bíblia diz que Arão é persuadido. Então ele diz: pegue todos os pendentes de ouro, vamos fazer um fogo, vamos derreter e vamos fazer um bezerro de ouro. Aí a Bíblia diz que eles fazem um bezerro de ouro e começa a se curvar, começa a se prostrar. Quando de repente Deus lá de cima, vendo tudo, ele diz: Moisés, desce depressa, porque o teu povo está se corrompendo. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés vem descendo com as tábuas da lei, e quando ele vê o povo dançando, bailando, cultuando o bezerro, aleluia, Moisés pega as tábuas da lei e arremessa. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu aprendi uma coisa na minha caminhada de crente: não há nada nu, não há nada escondido, não há nada que possa se colocar debaixo dos panos. O meu Deus, o teu Deus vê tudo. O meu Deus, o teu Deus conhece tudo. O diabo está tramando, eu não estou vendo nem você, mas Deus sabe de tudo. E nessa noite Ele está de olho em mim e você. Aleluia. Então a Bíblia diz que eles adoraram aqueles 2 bezerros de ouro, e Jeroboão leva eles a cometer pecado. Eu quero falar aqui de liderança. Veja que Jeroboão era o rei, ele era responsável pelas vidas. Ele estava responsável por aquelas 10 tribos que eram povo escolhido de Deus. Eu quero dizer nessa noite que eu e você somos igreja. Os pastores são igreja. Antes de eu ser pastor, eu sou igreja. Antes de eu ser pregador, eu sou igreja.
E quando fala de igreja, fala de corpo de Cristo, fala de humildade, fala de serviço. Oh, aleluia! Eu já estou sentindo Deus aqui. Ele era responsável pelo povo. E eu não ia entrar agora, mas já vou entrar um pouquinho. Estamos vivendo um tempo tão difícil, meus irmãos, que nós temos acompanhado aí quantos homens que batem no peito e dizem: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, mas a sua vida não consiste no que a palavra diz. Estão liderando pessoas e levando pessoas ao buraco. Estão liderando pessoas e levando pessoas à queda. A Bíblia nos diz: como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. Meu irmão, Deus nessa noite, aleluia, Ele é o teu guia, Ele é o teu Senhor. Ele não erra, Ele não é cego, Ele vê tudo. E se você for guiado por Ele, o negócio não dá errado, o negócio não falha. Aleluia, bassúria. Sabe por quê, meu irmão? Você está sendo guiado por Deus. Então a Bíblia diz que ele leva o povo ao tropeço, e eles começam a adorar os bezerros. 1 Reis capítulo 12, versículo 27 até o 29. E ao adorar os bezerros, ao cometer aquele pecado, a Bíblia diz que o maior mandamento: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não precisa me responder, mas eu quero que você aí no seu coração questione-se a si mesmo: será que você tem amado Deus acima de todas as coisas? Não precisa levantar a mão e nem responder, responda para si mesmo: será que eu aqui em cima tenho amado a Deus acima de todas as coisas? Porque eu tenho que viver aquilo que eu prego. E antes da palavra ir aí, ela corta aqui. E se ela cortar e não cortar aqui, eu estou errado. E se eu estiver aqui errado, Deus me tira, porque Ele manda em todas as coisas e Ele sabe de tudo. Então entenda nessa noite: o maior mandamento: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E depois amará o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós cantamos hinos, abrimos a nossa boca, verbalizamos palavras, mas será que nós amamos realmente? Será que quando a gente entra num culto como esse, independente se tem Pedro, Tiago, João, você olha para si e fala: não importa quem não veio, quem deixou de vir, quem ficou em casa, quem ficou na novela, quem ficou na internet, no TikTok, no celular, na balada, seja lá o que for, o importa é que eu vim, Senhor, e eu vim te adorar, eu vim te declarar o meu amor por ti nessa noite. Crente quando ama é assim, irmão. Ele não se importa quem vem e quem não vem. Aí você vai dizer: pastor, então o senhor é insensível. Não é isso. É lógico que nós queremos que o povo venha, que a igreja cresça. Mas, irmão, quando eu entro no culto, se tiver eu, pastora Carly Bispo, se tiver eu e minha esposa, se tiver eu e o William, irmão, Jesus vai estar aqui do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que não é quantidade, é qualidade. Alabadarabachandaraia. Eu já fui pregar em igreja, irmão, que tinha mais de 300 pessoas, e eu falei: Jesus, cadê o Espírito Santo? Cadê? Só eu estou chorando, só eu estou sentindo, o povo parecendo um cubo de gelo. E eu já entrei em igreja, irmão, que tinha 3 almas, de chinela havaiana, chão de barro, mas o fogo descia. Aleluia, o Espírito se manifestava, porque não é o lugar, somos nós que fazemos o culto. Aleluia, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Isso aqui é só parede, Ele habita aí dentro de você, Ele habita aqui dentro de mim. Aleluia, pode aplaudir Jesus. Então, meus irmãos, veja que o líder, ele tem uma grande responsabilidade. E quando eu olho para pastores na atualidade, eu vejo muitas falhas. Não que eu não tenha minhas falhas, mas eu vejo falhas escancaradas, que a Bíblia está dizendo para fazer A, ele está fazendo B. E eu tenho percebido nesses últimos dias que os homens estão pegando essa palavra, estão querendo moldar a sua própria vontade. Semana passada, levaram um pastor para a delegacia. Quem viu aí? Quem acompanhou? Levaram um pastor para a delegacia, porque chegou um casal de homossexual. Nós amamos eles. Se entrar aqui dentro, nós vamos amar e vamos orar, mas não vamos concordar com o pecado deles. E eles chegaram na igreja e disseram: pastor, nós queremos se batizar.
E o pastor foi lá com todo carinho e instruiu. Falou, olha, vocês não podem se batizar. Leia Romanos capítulo 1. Olha, vamos ler lá em Apocalipse. A Bíblia diz que os cães afeminados não herdarão o reino de Deus. E ali saíram dali, correram para a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência. Porque a lei está dando respaldo para isso. Intolerância religiosa. Mas eu estava essa semana falando para minha esposa, e eu falei, filha, se continuar do jeito que estão as coisas, dependente de quem for ganhar a eleição ano que vem, eu falei, sabe o que vai acontecer? O que vai ter de pastor sendo preso, o que vai ter de pastor indo para a delegacia, na polícia civil lá assinar, por quê? Por intolerância religiosa, não porque a gente é intolerante, mas porque nessa noite, aleluia, eu creio que aqui tem pessoas que temem essa palavra, e coisa de homem, coisa de humano, não vai mudar essa palavra, aleluia, eles estão dizendo que pode, mas a Bíblia está dizendo não pode, e se não pode, eu fico com a Bíblia. Quantos fica com a Bíblia nessa noite? Levanta a tua mão e dá glória a Deus e te prepara, aleluia. Então veja, irmão, que tem líderes fazendo como Jeroboão, estão se vendendo. Jeroboão estava preocupado de perder o povo, e aí o que ele fez? Ele falou, peraí, eu não posso perder o povo, então eu vou fazer aqui um bezerro para eles adorar, para eles não ir para Jerusalém, porque se eles subir para Jerusalém, em Jerusalém está a casa de Deus, eles vão ficar lá e não vão voltar, vão ficar com Roboão. Tem homens por aí, irmão, preocupados somente em encher a igreja. Falei igual a minha esposa agora, em igreja. Ela fala em igreja, é igreja. Tem pastores por aí que não estão preocupados com a tua alma, nem com a minha, estão preocupados em encher a igreja, estão preocupados com isso aqui, ó, mercantil, movimentos. Mas nessa noite, irmão, eu creio que aqui há pastores que estão preocupados com almas, que estão preocupados com a verdadeira palavra, com a sã doutrina, com a palavra que ela pode até te bater, mas depois ela tem remédio, ela tem bálsamo, e vai te preparar para te levar para o céu, aleluia. Jeroboão aqui, irmãos, simboliza pregadores que estão subindo nos púlpitos por aí, eu tenho visto muitos, e estão pregando de si mesmo. João disse, o importante é que ele cresça, eu diminua. Estão fazendo ao contrário, estão subindo nos altares, o importante é que eu cresça, e Jesus fica aqui do meu lado. O importante é que eu apareça, o importante é que meu nome esteja na internet, o importante é que eu ganhe like, o importante é eu trazer pessoas, é fazer agenda, ganhar dinheiro, ganhar propostas. Mas irmão, Jesus disse aos discípulos, vinde a mim. Ele chamou Pedro e Tiago, ei, lança a rede fora, a partir de agora vocês vão pescar homens, aleluia. Pedro e André, a partir de agora vocês vão ganhar alma. E eu vejo homens hoje, irmãos, preocupados com isso. Homens que estão preocupados com tantas coisas, mas não estão preocupados com o reino de Deus. Homens que estão subindo em púlpitos e pregando palavras que não provêm de Deus. Pessoas que estão com a sua vida desordenada. Esses dias eu falei para minha esposa, falei, filha, quando eu me desviei e fui para o mundo. Satanás montou no meu cangote, fez o que ele quis, até Jesus me resgatar. Mas ficar dentro da igreja, mentindo, contando mentira, inventando histórias, agindo de falsidade, enganando, tropeçando, mentindo, fazendo coisa errada, isso não. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que quem faz isso é sepulcro caiado. A Bíblia diz que naquele dia, ante o tribunal de Cristo, ninguém escapa, irmão. Naquele dia não tem conversa, não tem como falar, Jesus, dá um jeitinho para mim entrar. A Bíblia diz que não entra. A Bíblia diz que para entrar lá tem que ser santo, tem que obedecer a palavra na íntegra, aleluia. Mas veja, meus irmãos, que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? São pessoas crentes que aceitaram um dia Jesus, desceram as águas batismais, leram a Bíblia, tiveram experiência com o Espírito Santo, oraram, receberam o milagre de Deus, mas de repente o próprio apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, eles vêm com fábulas,
O que é fábula? São histórias. Eles vão contar histórias, eles vão incrementar, eles vão querer colocar coisas no meio da palavra que não está na palavra. Para quê? Para levar os homens ao engano. E a Bíblia diz que muitos com comichão nos ouvidos, muitos terão escama nos olhos. Mas irmão, eu creio no poder dessa palavra, que tira todo o comichão, tira toda a escama dos olhos daquele que está cego. Aleluia! Então veja que Jeroboão, ele simboliza esse tipo de homem, de mulher de Deus. Enganadores, falsos profetas, mentirosos. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, andando com Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra de Deus, enganando o próximo. Quantas pessoas vivendo vida errada e não tem coragem de se consertar perante a palavra. Mas nessa noite, irmão, Jesus está aqui dizendo para mim e para você: não entre por esse caminho, não vá por essa conduta que você certamente vai perder. Mas obedeça, 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 que você vai colher vitória. Aleluia! Então veja que Jeroboão cometeu um grande pecado, irmão. Levou todo o povo a tropeçar. E a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E às vezes a gente não pensa nisso. Eu não penso que se eu enganar o William, alguém vai me enganar lá na esquina. Eu não penso que se eu contar uma mentira aqui em cima, Jeová vai me pegar na curva. Eu não penso que se eu falar mal dos meus pastores, Deus vai me pegar a qualquer hora. Ele vai usar alguém e vai falar: você está errado. Eu sou pastor também, irmão. Hoje eu não dirijo igreja, mas eu já dirigi. E coisa dura é dirigir igreja, irmão. Quando eu vejo o bispo falar aqui, chega a me dar tremedeira. E eu me lembro, a Bíblia diz assim: olha, a quem muito lhe foi dado, né, Emerson? Muito vai ser cobrado, irmão. A cobrança na vida deles vai ser maior do que na sua, na minha. Sabe por quê? Porque eles vão dar conta da tua alma e da minha. O mínimo que a igreja pode fazer, não estou falando só eles, estou falando em todos os pastores, o mínimo que a igreja pode fazer é obedecer, desde que eles estejam pautados na palavra. Sempre falei isso para minha esposa: desde que esteja pautado na palavra. Eu louvo a Deus que aqui tem pastores pautados na palavra. Porque um dia eu entrei por essas portas, sentei lá no fundo, eu estava com a vida arrebentada, quebrada, dilacerada. Eu tinha um jugo no pescoço, aleluia. Eu vim como ovelha machucada, ferida, perna quebrada, toda arrebentada, cheia de carrapato, cheia de carrapicho. Eles me pegaram no colo, me deram um banho de azeite, cuidaram das minhas feridas. E hoje eu posso dizer: eu estou curado para a glória de Deus. Aleluia, pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia, aleluia. Então veja, irmãos, Jeroboão levou o povo ao erro. E por causa desse erro, a Bíblia diz que veio um jugo sobre o povo. Eu vou começar a pregar agora. Por causa do erro de Jeroboão e do erro do povo de seguir o líder que está errado. Ó, irmão, vou falar um negócio que Deus está mandando, tá? Vou falar porque Ele está mandando. Quando eu estava na Assembleia de Deus do Ministério de Ipiranga, eu dirigi a igreja. E teve uma época que eu orava com um irmão. E engraçado que o nome dele era Roboão. Eu orava muito com ele. Ele tem igreja até hoje, na rua da casa da minha filha mais velha. E na época ele falou assim: pastor Fernando, o senhor não quer vir para a minha igreja, que era outro ministério. Era o ministério do Belém. Eu falei: para quê? Por quê? Ele falou: não, porque eu sou uma benção, vem congregar comigo, você vai ser meu segundo pastor. E nós vamos ficar lá e vai ser benção. Ele, na época, estava com um carro bom. Eu não lembro quanto que era o valor, mas ele falou: vem que depois nós vai até acertar um salário. E eu parei e falei: mas por que eu vou sair da minha igreja, onde eu estou dirigindo, a igreja está indo bem, meu ministério, vou para lá. E aí eu vi que ali ele estava me fazendo uma proposta. Mas eu falei: não, eu vou obedecer a Deus. Deus mandou ficar na minha igreja, Deus me colocou aqui para pastorear a igreja, eu vou ficar aqui. E bendito seja Deus que eu fiquei lá. E o tempo que eu fiquei lá, eu fiz a obra de Deus. Por que eu estou contando isso, irmão? Porque às vezes você pode se deparar, ou já ter se deparado com uma situação dessa. Alguém chegar para você e te fazer uma proposta: olha, venha para cá que eu vou fazer de você aqui um pastor, um obreiro, um pregador, um evangelista. Irmão, se for debaixo da direção do Pai, vai dar certo. Mas se não for, irmão, não vai não, que vai dar errado. Se não for, não vai não, que tu vai quebrar a cara.
Aleluia, não vai, irmão, não vai, porque você vai se arrebentar. Mas quando a gente obedece o papai do céu, quando a gente ora e fala: Deus, é da tua vontade o que eu faço, ele dá a direção e você acerta. O povo poderia ter questionado Jeroboão: Jeroboão, nós servimos a Deus vivo, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mandamento. Mas eles não questionaram, porque estavam fracos, estavam debaixo de um jugo. Então veja, meus irmãos, que aí foi que a coisa ficou preta. A Bíblia nos diz que havia um povo chamado povo assírio. E a Síria estava crescendo demais, era um povo terrível. Eu estava estudando sobre eles ontem, irmão. O povo era tão terrível que eles prendiam os soldados quando eles iam para a batalha. Sabe o que eles faziam? Eles arrancavam as peles dos homens vivos. Eles tiravam toda a pele do corpo dos homens e faziam algo pior que eu não vou nem falar aqui. Eles colocavam os homens nus, pegavam lanças e introduziam essas lanças nos homens. Eu não preciso falar. Eles eram um povo terrível. Eles colocavam estacas enfincavam essas estacas nos homens, colocavam estacas, e os homens vivos ali agonizavam até a morte. E cada vez que a pessoa se mexia ali, a estaca ia mais, a pessoa ia descendo ali, sendo consumida. Era um povo terrível, era um povo de guerra, era um povo habilidoso na guerra, estavam vencendo todas as nações. Todo mundo tinha medo dos assírios, meus irmãos. Por onde o povo passava, diz a história, estava lendo um livro de historiadores, que eles faziam isso, para quê? Para as pessoas olhar e nunca querer se levantar contra eles. Então veja o que é que Deus faz. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus pega o povo assírio como uma ferramenta. Deus pega o povo assírio como uma ferramenta, e Ele diz: olha, eu vou levantar esse povo para ir contra o meu povo que me deixou, e eles vão ser castigados, eles vão ser pisados, vai haver um jugo sobre eles. Esse texto que nós lemos de Isaías capítulo 10, no versículo 27, a Bíblia diz que então Israel estava com um jugo sobre eles. Aleluia. Eu fui estudar sobre o jugo. Jugo é uma peça de madeira, onde é colocado 2 animais, 2 bois ali, ou 2 cavalos, e eles andam na mesma passada, eles andam ali arando a terra, e vai alguém ali guiando eles para onde eles vão, para a direita, para a esquerda. Meus irmãos, o que é que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Naqueles dias, o povo, por desobedecer, por não adorar o Deus vivo, por ir atrás de Jeroboão, por não clamar a Deus, eles foram colocados um jugo pesado. O povo da Síria colocou um jugo pesado neles, estava escravizado, estavam perdendo tudo que tinha, estavam manietados pelo povo da Síria. A Bíblia diz no Salmo de número 73, versículo 27: coisa dura é deixar o Deus vivo. Coisa dura é se afastar do Deus vivo. Tem gente trocando igreja por shopping center, por balada, por churrasquinho no fim de semana. Aleluia. Mas nessa noite eu digo: eu não troco igreja por balada, por shopping center, nem por churrasquinho. Sabe por quê? O churrasquinho vai encher minha pança, a balada vai me levar para o inferno, e a igreja, a palavra vai me renovar, a palavra vai me dar direção, a palavra vai me levantar para vencer as batalhas do dia a dia. Aleluia. Então veja, meus irmãos, que Deus aqui ele usa a Síria como um instrumento de punição. Isaías capítulo 10, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 10, versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. Isso é Deus falando. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Furor fala de ira. Coisa dura é quando Deus se ira com a terra. Estamos vivendo um tempo de blá 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 blá. Tem gente dizendo: não, Deus é amor.
Jesus morreu na cruz, eu sou salvo. Eu desci as águas, eu posso andar do jeito que eu quero. Eu posso pecar lá dentro e ser santo aqui fora. Eu posso ser crente aqui dentro e lá fora eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz. Tem um monte de gente andando assim, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus se ira assim. Deus, ele abomina o pecado ainda. Irmão, alguém pode até escrever uma Bíblia diferente. Alguém pode inventar outro evangelho. Mas esta palavra, a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas ela permanecerá. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja que Deus, ele se ira com o povo. Por quê? Porque eles estavam se curvando diante de deuses estranhos. Eu quero perguntar para você nessa noite e para mim também: será que nós não nos curvamos muitas vezes diante de situações? Já foi falado aqui nessa noite. Tem situações que vêm na nossa vida e será que a gente não se curva? Meus irmãos, está difícil ser crente nesses dias. Eu estava esses dias ouvindo uma mensagem no YouTube, mano. De repente apareceu um negócio lá do Quai com a mulher lá, toda nua. Eu falei, que desgraça é essa? Eu falei para minha esposa, olha aqui, eu estou ouvindo um hino, estou estudando as coisas de Deus aqui, um troço desse. E tem um monte de crente baixando essas porcarias aí, irmão. E se não tomar cuidado, tá lá vendo coisa do céu, mas daqui a pouco aparece lá o Satanás, a pombagira, o capiroto. E se der uma olhadinha, irmão, pode até eu não ver, o pastor não vê, mas um Jeová do céu tá vendo. E se você vê e não se arrepender e dizer, eita Deus, tira isso daqui, me perdoa. Ah, irmão, aí é terrível. Então veja que Deus se ira. Se eu ficar pecando, Deus se ira. Eu passei 7 anos para me levantar, irmão. Já vai se completar aí 8 anos. Mas 7 anos para me levantar, por quê? Porque Deus tirou comigo. Não pensa que eu fui para o mundo lá brincar de pecado lá e Deus ficou lá bonitinho. Um dia eu vou te trazer de volta, viu? Eu paguei um preço e pago até hoje para mim estar de pé na presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida para não cair. Se apega em Jesus, gruda na palavra para você não cair. Muitos caíram e nunca mais voltou. Então veja que Deus, ele suscita a Síria como instrumento da sua ira, para punir o povo. E você pensa que Deus não pune ainda hoje? Pune, irmão. Pune. Ai de mim se eu andar errado, ele me pune. A Bíblia diz, Deus corrige o filho a quem ele ama. Só se você dizer, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia está dizendo. Ele pune, ele corrige a gente quando a gente erra. Para quê? Para a gente não errar mais. Para a gente andar certo. Porque se a gente não errar e andar certo, nós vamos ter vitória. Se a gente não errar e andar certo, o inimigo não vai nos manietar, não vai colocar jugo na gente. Aleluia! Então veja, irmãos, que eles estavam debaixo de um jugo pesado. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa de uma sucessão de erros. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz que o Senhor os entrega na mão dos assírios. Deus aqui, ele usa a Síria como um instrumento de punição para Israel. O povo ficaria debaixo de um jugo por um tempo. Porém os assírios também eram um povo muito ruim, como eu já falei aqui nessa noite. E a Bíblia nos diz também, meus irmãos, que Deus não deixaria o povo assírio sem punição. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus não deixaria eles também sem punição. Diz assim no versículo 12: e por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria, a desmedida altivez dos seus olhos. Está lá no capítulo 10, versículo 12. Então Deus, ele ia usar o povo assírio como instrumento, como ferramenta, para castigar o povo, para o povo voltar ao arrependimento. Mas Deus também iria castigar o rei da Síria. Por quê? Porque era um povo duro, um povo ruim. Aleluia. Já pensou se Deus não castiga eles? Alguém poderia ler a Bíblia, ler a história e dizer, peraí, o povo de Deus foi castigado, o povo era ruim, Deus não fez nada. Mas a minha Bíblia diz que Deus é juiz. Deus é justo juiz, ele vela pela sua palavra. Ele apenas usou os assírios, mas eles também passariam por um castigo. Então veja, meus irmãos, que ali foi colocado um jugo muito grande, e o povo sofria. O povo estava manietado, amarrado. Quando você coloca o boi preso no jugo, o boi não vai para o lado que ele quer. Está os dois boi ali. Se a pessoa que está guiando virar para a direita, vai para a direita. Se parar, para. Se andar, anda. Aí você vai falar, irmão, o que isso tem a ver? A Bíblia nos diz, meus irmãos, Jesus, São Mateus 11, 28,
Ele chamou o povo e disse assim: vinde a mim, se aproximem de mim, venham para perto de mim. Todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Eu tenho um fardo para vocês, mas o meu fardo é leve. Meu jugo. Aleluias. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, é impossível o homem viver sem jugo. O ser humano, ele tem duas opções na terra: ou ele vive debaixo do jugo do pecado, ou debaixo do jugo de Cristo. Não existe ser humano que não tenha jugo no pescoço. Ou você tem o jugo de Cristo, ou você tem o jugo do pecado, o jugo de Lucifer, o jugo dos demônios. Mas nessa noite, levanta a tua mão e diga: ei, Satanás, o meu jugo foi tirado. O dia em que eu aceitei Jesus, eu peguei o jugo dele, o fardo dele é leve. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia. A Bíblia diz: e acontecerá que naquele dia, era um dia específico, que o peso seria tirado do ombro, e o jugo do pescoço, e o jugo seria despedaçado. Na minha Bíblia fala gordura. Em algumas traduções vai dizer gordura. Você fala gordura, unção. O que tem a ver gordura com unção? Aleluia. O que é unção? O texto relata aqui na minha Bíblia aqui a gordura. Gordura em hebraico se pronuncia shemen. Shemen. O que é shemen? No original quer dizer óleo, poder, força. Gordura significa fortalecimento, energia. Jesus tem energia para você nessa noite. Jesus tem gordura para a tua casa nessa noite. Jesus tem gordura para a tua vida nessa noite. Jesus tem energia para você nessa noite. Aleluia. Por causa da gordura, por causa da unção, o jugo será despedaçado. Aleluia. A nossa gordura nessa noite é Jesus. A minha vitória e a tua vitória é garantida por Jesus. Pastor não te salva, pregador não te salva, aleluia, profeta não te salva, missionário não te salva. Ei, foi Jesus, foi o Cristo, foi o filho do carpinteiro, Alabandaraia, foi o filho da irmã Maria. Ele é o Salvador. Aleluia. Nesse tempo, e no Antigo Testamento, por muitas vezes quando o povo desobedecia a Deus, Deus usava reinos, usava soldados, usava situações para oprimir o povo, para o povo se arrepender e voltar. O filho pródigo voltou, quando ele olhou para si e falou: o que eu estou fazendo? Eu quero comer lota, ninguém me dá. Eu estou aqui nessa situação na casa do meu pai, tinha alimento, tinha abraço, tinha aconchego. Levantar-me-ei, chega dessa vida, eu vou ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, eu vou me arrepender. Isso fala de arrependimento. Então veja que muitas vezes Deus puniu o povo porque não havia arrependimento, mas quando Deus apertava o parafuso, irmão, da aprovação da situação, o povo, para não espanar, corria e dizia: Deus, perdoa-nos. E Deus, tão amado, tão amável que é, perdoa, perdoava e perdoa até hoje. Mas veja só, irmãos, nos dias de hoje, e eu vou fechar a minha Bíblia, existe alguém que quer pôr jugo em mim e você. Tem um camarada aí que ele está doidinho para colocar um jugo em mim e você, e ele nunca vai desistir. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando para pôr jugo em você. Você está no trabalho,
Você está viajando, passeando, almoçando, jantando, dormindo, cuidando do filho, da casa, do cachorro, do gado, do periquito. Ele está tramando para pôr julgo em você. Você está aqui na igreja, ele está tramando para pôr julgo em você. Mas nessa noite, irmão, Jesus nos trouxe aqui para dizer que ele tem gordura para nós. Ele tem poder, ele tem graça, ele tem autoridade. O diabo, é ele que eu estou falando. O prazer dele é colocar julgo nos homens. Vai lá na Cracolândia, dá uma olhada lá. O governo vai lá, manda a polícia, fala: tira eles daqui e leva para lá. Tira eles de lá, leva para o outro lado. Leva não sei para onde. Pode levar eles para onde quiser, irmão. Enquanto eles não aceitar Jesus como Salvador, há um jugo de pecado sobre eles, do vício. Mas se essa igreja levantar a mão nessa noite, interceder e orar, Jesus pode ir lá e libertar o jugo deles. Quem crê ainda no poder da oração e na eficácia da oração? A Bíblia diz que Pedro estava preso, no outro dia ia morrer. E o povo estava lá dentro da casa da irmã Maria, orando. E a oração era essa, em concordância: Senhor, solta Pedro. Senhor, solta Pedro. Não vamos interceder por mais ninguém. Hoje nós não vamos orar por mais ninguém, é por Pedro. Senhor, solta Pedro, visita Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Oh glória, os demônios trabalhando no reino espiritual, aleluia, querendo segurar a oração, aleluia. Parece que eu vejo Deus dizendo: ei, demônios, sai daí porque eu estou mandando. A autoridade maior sou eu, sai. Eita glória. Aí parece que eu vejo a oração subindo como incenso. Deus do trono sentado, dizendo: anjo, desce na prisão agora. O anjo desce como um raio. Pedro está sentado, sem a capa, descalço. O anjo chega, atravessa as paredes. O anjo não precisa abrir porta nem de chave. Aonde você não pode entrar nessa noite, Deus pode mandar um anjo lá. Não precisa de chave. Ele transpassa, ele vai, ele abre porta. O anjo chega lá: ei Pedro, pega a tua capa, põe a tua sandália e vem atrás de mim. Diz que o anjo vai na frente. Quem crê que o anjo vai na frente aqui? O anjo vai na frente. O diabo está tramando, está arquitetando, mas o anjo vai na frente. E quando o anjo vai na frente, a porta se abre, o cárcere se abre, a porta é aberta. Aonde está fechado, Deus nem precisa vir. Não, escute isso. Deus está mandando dizer para alguém aqui: Deus é tão poderoso que Ele não precisa nem vir Ele. É só o anjo dele abre a porta. Você não entendeu? Só o anjo dele abre porta. O diabo está dizendo que não abre, mas abre. Tem um demônio chamado tranca-rua, ele não tranca nada. O anjo de Deus abre a porta na minha e na tua vida. Eu já vou encerrar. Satanás coloca jugo. Tem muita gente debaixo de jugo, de pecado. E esse é o pior. Eu ia falar mais coisa aqui, mas não dá tempo. Um dos maiores jugos que o diabo tem colocado na vida dos crentes, irmão, é o jugo do pecado. Por quê? O pecado retira o Espírito Santo do homem. Quando eu fui para o mundo, eu me desviei, eu não conseguia mais ler a Bíblia. Eu pegava a Bíblia, às vezes eu fraco, querendo uma palavra, querendo um ânimo, para ver se eu voltava para a igreja, eu pegava a Bíblia assim, ó. Irmão, eu não sabia ler um texto. Eu não conseguia ler um texto. Teve momentos que eu pensei em tirar minha vida. Eu falei: Deus, por que ele me mata? Eu vou tirar minha vida. Eu lembro uma vez que eu peguei uma faca, eu falei: eu vou me matar. O diabo falando: se mata. Você perdeu o ministério, você não é mais ninguém, você é um lixo, você é um imundo, perdeu salvação, não tem mais jeito. Mas ainda bem que tinha alguém orando. Ainda bem que tinha alguém de joelho. E aí, meus irmãos, eu perdi a essência, eu perdi o Espírito Santo. Mas um dia alguém profetizou para mim, alguém orou por mim no meio da rua e disse: ei, você um dia vai voltar e vai ficar de pé. Porque eu creio no poder da oração. Lembra de Pedro? Pedro estava aprisionado para morrer. Aleluia, o povo orou e Deus cumpriu. Deus foi lá e soltou. Alguém orou, Deus foi lá e me soltou. Vem. Tirou o jugo, tirou a canga do pecado, colocou a cruz
e falou: agora carrega, agora carrega. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Ei, não deixa a tua cruz, não deixa ela nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você: o negócio pode apertar, mas não abandona a tua cruz. Não deixa. Não deixa, porque naquele dia, aleluia, nós vamos trocar essa cruz por vestes brancas, por um corpo glorificado, aleluia, por um céu de Deus. Quando o diabo coloca o jugo do pecado no homem, o Espírito Santo faz assim, ó, porque ele não habita no pecado. Quando o Espírito Santo sai da igreja, vou falar de igreja, não tem avivamento, não tem poder, não tem cura, não tem salvação, não tem milagre, não acontece nada. E é isso que o diabo quer fazer nas igrejas. Tem um monte de igreja por aí, nós temos que orar por elas, que o Espírito Santo nem entra mais, porque às vezes ele não está habitando nem em cima do altar mais, porque os homens estão vivendo a vida errada. Mas meu irmão, aprove a Deus nessa noite, que eu e você abandonamos o jugo do pecado, tomamos uma posição e falamos: Deus, eu quero o teu jugo, porque o teu é suave, o teu jugo é leve, o teu fardo é leve. O diabo, irmão, tem colocado muito jugo em muita gente. Vou dar um exemplo: gente que não ora mais está com jugo, gente que não jejua está com jugo, gente que falta em culto como se faltasse em qualquer coisa está com jugo. Quando eu não tenho jugo do pecado ou do diabo na minha vida, irmão, falou, tem oração, eu vou correr para oração, porque eu sei que na oração eu vou ter vitória. Não é o pastor que vai me dar vitória, não é o pregador da noite que vai me dar vitória, é o meu Deus do trono. E eu tenho fé suficiente para orar e crer que Ele vai fazer. Ah, jejuar para quem jejuar? Jejuar porque uma hora pode entrar alguém endemoniado. E a Bíblia diz que tem demônio que só sai com jejum e oração. Você já pensou se ninguém jejua aqui, ninguém ora? Aí entra um caba de 2 metros, aí nem o William segura ele, cai endemoniado, e ninguém jejua, ninguém ora, ninguém está com a vida no altar. Irmão, ele vai quebrar a cadeira, vai quebrar a igreja inteira. Mas se tiver um crentezinho que jejua pelo menos uma vez por semana, dobra o joelho, honra a Deus, anda na palavra, ei, ele vai só estender a mão e vai dizer: em nome de Jesus, sai. E vai sair, porque a palavra, Deus vela pela palavra. Vou encerrar, irmão, senão eu vou passar muito. Marcão, pode louvar? Vem aqui, Marcão, louvar a Deus. O jugo será despedaçado por causa da unção. O Senhor, quando Ele te escolheu, Ele tirou o jugo de você. Só que às vezes o inimigo, ele trama de tal maneira que ele quer fazer com que o jugo do pecado volte para nós. Mas todas as vezes que o diabo te tentar e lutar contra a tua vida, lembra que você tem um fardo suave, um jugo leve. O jugo de Jesus é leve, irmão. Não é não, pastor, estou numa prova que você não sabe. Se eu te contar, você chora. É leve, irmão. Sabe por que é leve? Você vem num culto como esse, eu estava ali, irmão. Aí a gente começa a adorar, falar com Deus, verbalizar palavras da alma. Ele visita a gente, Ele abraça. Hoje eu me senti abraçado por Jesus ali, irmão. Eu senti o abraço de Cristo me abraçando, dizendo: filho, eu te amo, filho. Eu falei: eu também te amo, Senhor. O que é isso, irmão? É o fardo de Jesus, é leve. A gente sofre sim, passa a luta. Tem hora que a gente fala: Deus, eu não estou aguentando mais. Aí você vem para o culto. Eu sempre falo isso, irmão. Coisa boa é vir para o culto. Isso aqui é um hospital. Isso aqui é um pronto-socorro espiritual. A gente chega mancando, arrebentado, dilacerado, machucado, todo quebrado, mas quando vem o médico dos médicos, tem remédio, aleluia, Ele tem vida para mim, para você, Ele tem cura e tem milagre. 45 anos. Vamos se colocar de pé, irmãos? Pode aplaudir Jesus. Que Deus vos abençoe nessa noite. Vou passar o microfone para a pastora.
Saia daqui com essa palavra nessa noite. Deus tem gordura para mim e para você. Ele tem força, tem vigor para mim e para você, para a gente caminhar. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: entre uma ceia e outra, Jesus volta. Ele sempre falava isso: entre uma ceia e outra, Jesus volta. Quem sabe ele volta, né? Por esses dias. Quem sabe ele está pertinho. Mas ainda que ele não volte, venha para a igreja. Sempre haverá gordura aqui para você, para despedaçar o jugo. Amém? Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam. Você pode adorar a Ele? Você pode engrandecer o nome dEle? Como aguento derramar Sim, Jesus. minhas feridas, que me cura. Ele quer nos curar todos os dias. Alegria. Levanta a tua mão, porque Ele está te ungindo nessa noite. Ele está te revestindo nessa noite. Tudo que eu preciso. Oh, coisa linda! Esse Deus é fiel e terrível. Restaura o meu sorriso. Oh, Ele é Senhor. Quando tu chegas, Sim. fica tudo colorido. Fica tudo. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Ele te unge. Faz outra vez. Ele te fortalece. Faz outra Ele te reveste para combater todo o jugo, para combater todo o pecado, para combater toda a proposta, para combater todo o mal. Surpreenda-me de novo. Sim. Rei dos reis, como na primeira vez. Ele te toca. Ele te toca. Surpreenda-me de novo. Sim. Rei dos reis, como Na primeira vez. Sim, Faz Deus. outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Ele te reveste. Ele te blinda nessa noite. Ele te respalda nessa noite. Quem sabe o espírito de Roboão está te cercando, mas o Senhor está dizendo: eu abato ele hoje sobre a tua vida. Eu abato ele sobre a igreja. Pastora, sobre ele vai despedaçar mesmo, porque a igreja é do Senhor, a noiva é do Senhor, eu e você é do Senhor. Nós temos um dono. E escuta a coisa linda. Deus quer arrancar o jugo e quer te dar uma cruz. Ele quer arrancar a canga do diabo e quer te dar uma cruz. Vou falar de novo. Ele quer arrancar a canga do diabo e quer te dar uma cruz. Pastor, uma cruz é a cruz que vai te ajudar a atravessar. E não pode cortar nem um pedacinho, né? Assim, ó. Vou cortar um pedacinho da minha cruz. Corta não. Senão não vai dar para atravessar. Você toma posse dessa palavra? Deus abençoe a vida do pastor Fernando. Aplaude ao Senhor Jesus. Aplaude a Ele, porque Ele é bom. Deus é fiel. Glória seja dado o nome do Senhor. Talvez você ouviu esta palavra, está aqui dentro, estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você precisa tomar uma decisão importante hoje. Como Israel, não espera a ira, nem o cetro de ira de Deus te apontar, não. Volte para Ele correndo. Tem alguém no nosso meio nessa noite que deseja reatar a tua aliança, que estava afastado, que quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Tem alguém no nosso meio? Se tiver, dá um sinal com a tua mão. Tem alguém?
Tem alguém? Não tem? Não tem? Posso ouvir um glória a Deus? Nós já estamos encerrando, mas eu preciso falar algo. Deus usou demais a vida do pastor Fernando aqui. E eu preciso falar para todos, sem exceção de ninguém. Chamado não é proposta. Ministério não é proposta. Vocação não é proposta. Pastora, explica melhor. Eu até anotei porque eu falei, Jesus é muito profundo. O chamado que Deus tem na tua vida, Satanás, ele pega atalhos e te dá a proposta. Homens te fazem proposta, mas Deus te faz um propósito. Nós já vivenciamos coisas semelhantes aqui dentro, não foi fora. De quem está aqui dentro, quem está fora, fazer uma proposta. Vem que eu te dou isso e aquilo. E a pessoa aí se quebrou inteirinho. E não está de pé. Não falo com alegria, não. O teu chamado não está numa vitrine. Ou numa vitrine de shopping. Para qualquer um chegar lá, vem, faz isso. Teu chamado quem te deu foi Deus. E se você seguir propostas dadas por homem, tu vai se quebrar inteirinho. Ministério, vocação e chamado não é proposta. Sai daqui com essa palavra. Porque o diabo pode vir vestido de luz e te fazer uma proposta. E o final dela é abismo. Mas se você tiver discernimento, como nós estamos ouvindo, e não fazer como Roboão, que ouviu a multidão por medo de perder, tu vai ouvir a Deus e o teu chamado, a tua vocação e o teu ministério vai ser estabelecido debaixo da gordura, debaixo do poder, debaixo da autoridade, debaixo da unção, debaixo da verdade, que é a palavra. Levanta a tua mão. Pastora Catiana sobe, levanta a tua mão. Fala assim: Senhor Jesus, eu não vendo, eu não troco, eu não negocio aquilo que o Senhor me deu, o meu chamado, a minha vocação e o ministério que não é meu, é teu, não está debaixo de proposta. Eu vou seguir o propósito, e o propósito é uma cruz. Segui o Senhor, segui o Senhor, porque foi a ordem que o Senhor deu para Pedro, foi a ordem que o Senhor deu para a igreja. Toma a sua cruz e segue-me. Fala, eu vou te seguir até completar a carreira a qual foi me proposta. Amém? Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Rapidinho, tem a nossa cantina. Madrugada com Jesus, abraçadinho com Ele, cheirando Ele no cangote. Glória a Deus. Domingo, culto de ceia. Mais uma coisa. Pastor Fernando falou, entre uma ceia e outra, Jesus volta. Amém? Foi falado aqui todo o culto. Se conserta, se posiciona. Porque Satanás está fazendo propósito e ele pode estar vindo aí. Amém? Numa oportunidade eu falo tudo que Deus me mostrou nessa madrugada. E foi muito, muito profundo. Sobre o arrebatamento. E uma coisa que eu vou falar para vocês, o que ele mostrou, o Senhor mexendo no eixo da terra. O Senhor, a mão do Senhor, e ele falou, eu estou te mostrando, sou eu. Atenta para tudo que eu estou te mostrando. A minha mão está mexendo no eixo da terra, na rotatividade. Avisa a minha igreja, eis que eu venho sem demora. Você pode aplaudir ao Senhor? Então se concentre. A paz do Senhor, igreja, amém? Deus abençoe a todos, né? E oração ainda tem seus efeitos, né? A minha casa é resultado de oração. Ainda se pode acreditar. Ele ainda faz. Ainda que o mundo diga não. Se tu tem oração e se ajoelha e se arrepende, busca a presença dele, ele faz.
Eu sou exemplo. A minha casa é resposta de oração. Amém? Levante suas mãos para cá. Vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui, meu Pai, cada causa, cada pedido de socorro, meu Pai, não foi confiado ao homem, foi confiado a Ti, Senhor, que tudo pode, e o Senhor cura, sara, liberta e salva. Vem, meu Pai, com resposta a cada pedido, vem, meu Pai, entrando nas situações que necessita e se precisa, meu Pai, o Senhor é poderoso para sondar